Muito bem-vindo a esse vídeo, espero que você esteja bem. Vamos a mais uma reflexão. Nesse vídeo eu quero te convidar a pensar e o teu trabalho vai ser fazer uma autorreflexão, pensar. Pensa um pouquinho aqui em cima dessa conversa, disso que eu vou soltar para ti, dessa reflexão. Você quando ora, quando você conversa com o Senhor, você se reprime achando assim, ó, sem pedir coisas para Deus. Às vezes você pensa assim: "Poxa, eu não vou pedir isso, acho que isso é demais, eu pedi isso aqui para Deus, eu acho que tô viajando na maionese, que nem se diz, né, e acho que eu não vou pedir isso aqui não para Deus, tá demais. Eu acho que eu não tenho capacidade aqui disso aqui". Ou você crê, né, já ora e já profetiza sobre a sua vida crendo, né, que Deus é capaz de fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos, como fala a palavra dele, e que aonde Deus está, está a abundância do Senhor, porque é uma das características de Deus. Deus é um Deus de abundância. Você já parou para pensar sobre isso? Que o Deus que você se comunica, que você ora, que você busca, é um Deus de abundância? Na igreja, há muito tempo atrás, né, não sei dizer quando, não tenho esse dado, mas, eu creio que por muito tempo a igreja teve essa distorção de visão, né, de achar que se a gente segue a Deus, a gente tem que ter uma vida, assim, escassa, simples, né, que é errado pedir coisas, que é errado a gente querer talvez ter uma vida melhor, a gente pedir coisas materiais, ou a gente pedir para crescer profissionalmente. E isso é uma distorção. E aqui eu quero colocar um parênteses, né? Que é um assunto perigoso, delicado. Claro que a gente tem que estar com o nosso coração certo. Eu tô falando aqui contigo e pressupondo que você é uma pessoa madura na fé, que você não vai estar pedindo coisas supérfluas ao Senhor ali, pedindo, ah, eu quero um carro, eu quero uma casa, de maneira superficial, com o seu coração naquilo, né, de forma egoísta, de forma materialista. Não, você é uma pessoa que já está buscando a Deus, está em oração, está caminhando com o Senhor e você entende que o seu coração não deve estar nessas coisas. Mas, se o seu coração não está nessas coisas, você tendo recursos materiais, você vai usá-los para abençoar vidas. Se você tiver um carro melhor, você vai dar carona para os seus amigos, carona para os seus irmãos na fé. Se alguém precisar de ajuda, você vai ajudar, você vai usar aquele carro para o reino do Senhor. Se você tiver uma casa confortável, você vai chamar pessoas para estar ali no convívio, para fazer uma refeição junto, né, para conversar, enfim, né, usar para o reino do Senhor. Esse é o objetivo, isso seria o cenário perfeito, que tudo que a gente tenha seja, né, realmente para a glória do Senhor. E de forma prática, o que que é para ser para a glória do Senhor, né? Não adianta a gente só falar ali palavras ao vento e dizer: "Ai, que tudo seja para a glória do Senhor, tudo que eu tenho seja para a glória do Senhor". A gente tem que usar essas coisas materiais realmente para a glória do Senhor, para a expansão do reino, para ajudar pessoas, para servir, né? Resume tudo, usar as nossas coisas materiais para servir as outras pessoas e servir o reino do Senhor, né? Então, feito, fechado esse parênteses, vamos pensar um pouquinho aí sobre a abundância do Senhor. Muitas vezes a gente não se apropria disso, ou seja, por essa cultura dentro da igreja, né, que foi transmitida ao longo do tempo, agora está se quebrando isso, mas a gente tem que ter esse cuidado aí também, né? De não ter esse coração querendo coisas para nós, para nossa vaidade, para o nosso ego. E aqui não somente coisas materiais. Digamos que você é uma pessoa, um profissional da área, da meio acadêmico, né? E você tá, pessoa que trabalha ali no meio acadêmico, tem que estar sempre se
aperfeiçoando, estudando, se qualificando, né, para ser ali uma boa referência. Quem sabe a sua ambição é essa, se qualificar mais, e você é cristão e você fica naquela dividida, pensando, poxa, mas será que eu não estou sendo um pouco superficial? Será que estou indo para o caminho certo aqui, pedir isso para Deus? Será que eu não estou me desviando do propósito que Deus tem para mim? A gente entra nessas crises. Só que olha que interessante. Eu até coloquei um vídeo aqui no canal um tempo atrás falando sobre os nossos propósitos. Nem todos nós somos chamados para integralmente servir o Senhor. Como pastores, missionários, essas pessoas, muitas delas são chamadas, né, para ser integrais, integralmente servir a Deus. Alguns de nós somos chamados dentro da nossa profissão para a gente ser luz, sal e luz desse mundo, né? Influenciar a sociedade com o amor do Senhor, né? Transmitir o amor do Senhor para a sociedade dentro das nossas profissões. E olha, não é nada incoerente a gente querer se aperfeiçoar dentro da nossa profissão. É até muito louvável, né? A gente procurar ser um melhor profissional que a gente puder ser para glorificar o nome do Senhor. Mas esse é o ponto crucial que a gente tem que vigiar o nosso coração, as nossas intenções. E sempre entender que o nosso Deus é um Deus de abundância. Ele deseja nos abençoar. Ele deseja abrir as portas para a nossa vida, né? Ele deseja nos abençoar, às vezes, nas nossas limitações. Quantos de nós, a gente, às vezes, tem limitações, assim, de comunicação, de memória, às vezes a gente esquece as coisas, né? Sabe, você é professor, e a sua ferramenta de trabalho é a sua memória. E você pensa, poxa vida, como é que eu vou dar uma aula se eu esqueço aqui, às vezes, as coisas, os dados, né, as informações? Peça ao Senhor, não tem problema nenhum. Deus se agrada quando a gente reconhece que Ele é um Deus de abundância, que Ele pode nos abençoar. Quem sabe você é alguém que tem uma empresa e fica nessa dividida, pensando assim, poxa vida, será que eu não estou sendo muito ambicioso, que eu não estou sendo muito materialista, se eu pedir para Deus me abençoar, fazer prosperar essa empresa, né, expandir essa empresa? Não, a gente vai estar glorificando o nome do Senhor se a gente expandir, né, as nossas fronteiras. Isso é maravilhoso, é isso que Deus deseja, tanto para nós como para glorificar o nome dele, porque é muito legal, né, quando a gente se supera, quando a gente pensa assim, poxa, olha que legal, eu estou conseguindo avançar, eu estou me superando, mas sempre na força de Deus em nós, sempre nessa humildade, reconhecendo que é Deus quem nos capacita, que é Deus em que efetua nós, né, o querer e o realizar. Mas a gente precisa aí entrar nesse lugar de reconhecimento que Deus é um Deus de abundância, Ele deseja nos abençoar, e que a gente deve, o nosso trabalho é pedir para o Senhor, para nos ajudar, né, para avançar, e vigiar o nosso coração, que a gente possa estar com o nosso coração correto aí, né, não se deixar levar pela vaidade, não se deixar levar pela superficialidade das coisas naturais. Entender que tudo tem um propósito maior. Se a gente tem um carro melhor, é para abençoar mais pessoas. Se a gente tem uma casa melhor, é para abençoar mais pessoas. Se a gente tem mais dinheiro na conta, é para abençoar mais pessoas. E mais pessoas aqui, não fique pensando que é só terceiro. Começa pela nossa família, né? Não adianta, como diz a palavra, a gente querer cuidar lá os de fora e a gente não cuidar os da casa. Então a gente vai servir para abençoar a nossa casa, a nossa família e também expandir aí para as pessoas que Deus vai nos mostrar que a gente deve estender a mão para elas. Olha só que interessante, no livro de Mateus, no capítulo 7, o versículo 7, diz o seguinte: peçam e lhes será dado, busquem e encontrarão, batam e a porta lhes será aberta.
Pois todo o que pede, recebe, o que busca, encontra, e aquele que bate, a porta será aberta. Olha que trecho maravilhoso para a gente linkar aqui com o nosso papo, né, com a nossa reflexão. Entender que tudo parte da nossa consciência, da gente reconhecer que o nosso Deus é um Deus de abundância. E a gente tirar de dentro de nós essas culpas, né? Que muitos de nós cristãos, a gente carrega essas culpas. Ai, será que é certo eu pedir para Deus isso? Será que é certo eu pedir para Deus me abençoar? Deus deseja abençoar os seus filhos. E o que a gente deve fazer aqui? Peçam e será dado, né? Vai um pouquinho mais, pede um pouquinho mais para o Senhor, ouse pedir por mais, ouse pedir aí, se você já venceu uma limitação da vergonha, por exemplo, né? Poxa, eu já venci, eu já saí desse lugar da vergonha, eu já não tenho mais dificuldade aí de, sei lá, falar em público, vamos dizer assim. Agora, ouse um pouquinho mais. Peça para o Senhor te ajudar aí na habilidade da comunicação, que você aprenda a se comunicar mais, porque tudo vem de Deus e Deus é um Deus de abundância. Se você conseguiu passar aí na faculdade, entrou, passou no Enem, uma vitória, mas agora dependa do Senhor todos os semestres aí do seu curso, da sua faculdade. Dependa do Senhor para te qualificar, para te ajudar a ser um bom aluno, né? Para no futuro ser um bom profissional, ter bastante conhecimento. Depois que você se formar, peça ao Senhor aí para continuar contigo, te capacitando, para te fazer uma especialização, para te crescer na tua área, porque muitos de nós vamos ser usados aí como testemunho nas nossas profissões. A gente vai ser sal e luz nesse mundo dentro das nossas profissões. E alguns de nós vão ser separados, né, para glorificar o nome do Senhor, exclusivamente para Ele, como pastores, missionários, e também precisamos nos qualificar, né, e pedir para o Senhor essa capacitação. E aqui a gente fica com esse trecho aqui muito importante para a gente pensar, que a gente deve entrar nesse lugar de reconhecer, né? Pedir, peçam e lhes será dado, busquem e encontrarão, batam e a porta lhes será aberta. Reconhecer quem é o dono de todas as coisas, quem é aquele que é a fonte de todas as coisas, quem é aquele que nos capacita, quem é aquele que deseja uma vida abundante para nós. Quem é aquele que deseja que a gente supere as limitações, os bloqueios emocionais que muitos de nós carregamos? Quem é esse, né? É o Deus que a gente serve, é o Deus que a gente segue, é o Deus que deseja nos abençoar. E a nossa parte é pedir e vigiar que a gente sempre tenha o coração correto. Qual é o coração correto? Que a nossa vida glorifique o nome do Senhor. Então fica com essa reflexão, abraço e até o próximo vídeo.